Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada nesse vídeo aqui, primeira edição, sexta-feira, pra gente falar sobre a postura da CBF em relação ao erro absurdo, crasso, de interferência do VAR na partida Botafogo e São Paulo e, de certa forma, a CBF assumiu que o Botafogo foi garfado, foi roubado pela incompetência ou pela competência até demais, né? Não sei qual é a intenção por trás do sistema aí, de Rodrigo D'Alonso Ferreira, árbitro VAR que estava na cabine de Botafogo e São Paulo e não está na escala, foi afastado da escala dessa semana. É claro que não vai dar em nada, mas isso, de certa forma, é a CBF, é a comissão de arbitragem comandada pelo senhor Rodrigo Sintra, assumindo tacitamente que ele errou, que ele cometeu um crime contra o Botafogo. E a gente, é claro, vai falar aí dos preparativos do Botafogo para a partida contra o Atlético Mineiro e dos impactos positivos que a eliminação do até então queridinho do John Textor, o Lyon, que estava vivendo aí um momento, né, de expectativa de semifinal, de Liga Europa e tal, aquele Lyon deu bye-bye, adeus. E aí, qual o impacto que isso gera para o Botafogo? Vamos falar também da expectativa interna. Falei para vocês, Botafogo não vai mandar Renato Paiva embora e a expectativa é de que o melhor ainda está por vir. Você acha? Bom, vou deixar para você responder. Eu não vou me comprometer não, depois da vinheta. Olha, é mais normal do que você pensa ter dúvidas para entrar no mundo dos investimentos. Eu tinha essa mesma ideia antes de conhecer a Pocket Broker, que eu já trouxe aqui para vocês e vocês já conhecem. E por que eu falo tanto da Pocket aqui? Porque foi por ela que eu comecei a conhecer um pouco mais do mundo dos investimentos através do Social Trading. Basicamente, no Social Trading você consegue copiar os traders mais experientes do mercado, que te ajuda muito na hora de você tomar as suas decisões. E se você ainda estiver inseguro quanto às suas decisões de investimento, você pode criar uma carteira de demonstração pela Pocket Broker. A Pocket Broker te dá esse auxílio. Essa comunidade da Pocket Broker é aquilo que te faz sentir seguro na hora de começar de vez no mundo dos investimentos. Além do que o cadastro na Pocket Broker é muito rápido e muito fácil de fazer. Ainda mais fazendo o cadastro usando o nosso cupom, que com ele você já vai ganhar aquele bônus especial que a Pocket Broker preparou para você em parceria aqui com o canal. É por isso que eu falo que a Pocket Broker é aquela plataforma do Descomplica, né? Ela vai te esclarecer que o mundo dos investimentos não é esse bicho de sete cabeças que muita gente imagina. Você pode resolver as questões com um clique. Claro, como eu falei aqui, você pode criar sua carteira demo, vai lá, estuda, aprende um pouco com os traders mais experientes, vê como eles atuam no mercado para você ganhar mais confiança e fazer o seu investimento com a Pocket Broker e descobrir esse novo caminho para sua vida. Então não perde tempo, que o link está no primeiro comentário fixado e vem investir com quem entende do assunto. Vem com a Pocket Broker. Canal Gigante Glorioso está próximo das marcas que quer bater nesse ano de 130 mil inscritos. A gente conta muito com você. Inscreva-se no canal se não for inscrito. Dá essa força para a mídia botafoguense. Tem muita mídia aí que fala do Botafogo com desprezo, com desdém, com deboche. E aqui no Canal Gigante Glorioso você tem... Falando de Botafogo, você tem a melhor cobertura, os melhores comentários. Por quê? Porque são comentários apaixonados, mas não são comentários malucos, loucos, né? Então você, é claro, que é botafoguense e gosta de um debate, que fale a verdade sobre o Glorioso, você se identifica e você fica aqui com a gente. Então eu peço a sua inscrição, peço seu like, compartilha com geral, porque vocês sabem aqui é Botafogo, né? Bom, antes de falar aí dessa questão da CBF, internamente... Houve aquela discussão a semana inteira. Depois do jogo contra São Paulo, muita gente falando, Luiz Castro tem que voltar, Luiz Castro foi lá, deu entrevista, e a torcida chamou o Renato Paiva de burro, ok. E aí eu falei pra vocês, o Michael Martins falou ontem no Fogo News, nosso podcast de quinta-feira, nós falamos, o Botafogo não vai mandar Renato Paiva embora. Esqueçam isso, o Botafogo não vai mandar Renato Paiva embora. E a informação que a gente tem é que internamente... Há uma confiança muito grande no trabalho do treinador, de que a melhor versão do Botafogo está por vir, de que, de certa forma, o Botafogo, por mais que a cada jogo que passa mostra que existem setores vulneráveis, jogadores, porque o vilão muda a cada jogo, né? Ontem foi o Alex Telles, agora é o Marlon Freitas, depois é o Alexander Barbosa. Então o vilão está sempre mudando. É o Arthur. Ou seja, os jogadores não estão fazendo a sua parte, e não há como a gente concentrar toda a crítica no Renato Paiva. Isso a gente já falou, né? Tem problemas? Tem
Tem erros do treinador? Tem decisões que ele poderia tomar e demora para tomar? Sim. Escalação, ok, tal. Mas internamente o Botafogo acredita que a melhor versão do Botafogo com Renato Paiva está por vir. Esse está por vir é que mata-me do coração, né? Tá por vir quando, meu Deus? Até lá, não sei o que já aconteceu. Tomara que venha. Eu deixo muito claro aqui, no canal Gigante Glorioso, muita gente até fala assim, pô, vocês não são fora Paiva até a gente ser eliminado da Libertadores. Claro, pô. Eu não posso ser contra o trabalho de um treinador depois de 6 jogos, pô. Aí isso aqui não é Botafogo, aí é Corinthians. Tem torcedor que tá emocionado, isso e aquilo, e tá achando que aqui é Corinthians, tá achando que aqui é Vasco, tá achando que aqui é Grêmio, em que você interrompe um trabalho porque o torcedor tá xingando nas redes sociais, porque tem canal do YouTube xingando, reclamando e tal. Botafogo não vai fazer isso, gente. Nós estamos diante de um clube com profissionalismo. Ontem eu assisti uma entrevista, coisa básica, né, do Vitor Sá, ele falando da carreira dele e tal, que tinha vontade de jogar no São Paulo, porque o pai dele é torcedor de São Paulo e tal, mas que o clube que ele mais gostou de jogar foi o Botafogo, né? E o arrependimento, a tristeza da carreira dele foi não ter sido campeão brasileiro em 2023, e é um cara que jogou muita bola, né? A torcida, ele saiu, a torcida gostando muito dele, né? E aí o Vitor Sá falando dessa questão do Botafogo, né? Que o que fez com que ele gostasse de trabalhar no Botafogo foi o profissionalismo. E aí John Textor, quando você olha para John Textor, qual é a palavra que vem? Profissionalismo. Profissionalismo tem um preço. Tem um preço. E o preço não é aderir ao primeiro grito dos críticos. Só que isso não vai significar que a gente não critique. A gente tem que continuar criticando quando tá ruim e elogiar quando tá bom. E a crítica nem sempre é negativa. Você tem crítica construtiva. A gente tem que parar de achar que toda reclamação é para destruir o trabalho. Não, tem reclamação que é para ajudar a construir. E o treinador perceber. Eu me lembro muito do Luiz Castro, quando a gente frequentava o centro de treinamento do Botafogo, quando era autorizado, né? Agora não pode frequentar mais nada, não pode nem olhar na cara deles e tal. Então a gente conversava com o Luiz Castro, e o Luiz Castro ele abriu mão da ideia de jogo dele para colocar 3 zagueiros, com o Joel Carli atuando de terceiro zagueiro, e o Botafogo parou de perder. O Botafogo estava numa sequência de 4 derrotas e o Botafogo parou de perder. Porque ele abriu mão, porque ele ouviu o clamor, porque ele entendeu que realmente era uma estratégia, uma análise inteligente das pessoas que também entendem de futebol igual a ele, e ele estava relutante. E claro, a pessoa tem uma ideia de trabalho, o Renato Paiva tem uma ideia de trabalho, não vai abrir mão, porque o Joãozinho, que é seguidor do canal Gigante Glorioso, ou o meu amigo Ronaldo, ou o meu amigo Saulo Biral, ou o Anderson, ou a Maria de Fátima, a Pessina, eu sei que o torcedor entende também. Tem um monte de treinador na arquibancada. Mas o treinador que está lá ganhando para isso, né, ele tem as suas convicções, ele se preparou para isso. Então, assim, eu quero muito que a melhor versão do Botafogo chegue, tá? Acreditar que vai chegar ou não é outra coisa, mas eu quero muito que a versão melhor do Botafogo chegue. Assim como com o Luiz Castro parecia que nunca chegaria, e de certa forma com o Arthur Jorge, no início, né, a gente ficou, 2 derrotas e tal, e chegou muito rápido. Mas com o Luiz Castro foi muito claro, o Botafogo estava muito mal. Depois melhorou, depois voltou a ficar mal, e depois encontrou a sua melhor versão. Então assim, o Botafogo só precisa acelerar esse processo. Temos uma espinha dorsal para isso? Sim. Precisamos de uns 4 reforços muito bons para que essa melhor versão aconteça? Com toda certeza, né? Agora, a melhor versão tem que acontecer também, a arbitragem não pode atrapalhar, né? Porque se o árbitro de campo, ali, 2 metros do lance, marcou penalidade, foi chamado pelo VAR, esse camarada aí ficou tentando convencer o árbitro do jogo, Capixaba, que você tá vendo na tela também, a não dar o pênalti. Depois de 5 minutos, o árbitro relutando, vocês viram o áudio, e aí o árbitro volta atrás. Esse trabalho de convencimento é para quem? Você está trabalhando para quem? Não dá para entender. É amando de alguém? Infelizmente, eu vou falar no Dois Toques, a Casa do Futebol, a CPI, ao que parece, acabou em pizza. Mas tá aí, ó, a olhos vistos. A arbitragem não melhora, nada melhora. Aí a CBF o que fez? Afasta. Afasta o VAR de Botafogo e São Paulo. Não adianta afastar porque ele vai voltar e vai fazer as mesmas besteiras. O que se tinha que investigar não se investigou. E mais uma vez, o cliente do campeonato fica de bobo. Tá? Fica de bobo, que a gente achou que a CPI fosse salvar o futebol.
Meu Deus, que inocência, né? E tá aí, a CBF assumindo que realmente o Botafogo foi roubado, afastando o VAR, que ficou fazendo trabalhinho de convencimento, e estamos aqui, reclamando mais uma vez, porque obviamente tivemos um prejuízo. Se o Botafogo ia ganhar o jogo ou não, se o Savarino ia fazer o gol de pênalti ou não sei. Mas que houve um prejuízo muito claro, houve. Agora, falando em prejuízo, né, o John Textor, que estava na Inglaterra ontem assistindo aquela partida memorável entre Manchester United e Lyon, do ponto de vista do futebol, jogo fantástico, jogo que todo mundo gostaria de ver, né? Mas do ponto de vista da Eagle Holding, né, John Textor ficou muito decepcionado, porque a eliminação estava óbvia. Depois, uma loucura, com um a menos, o Lyon virar o jogo para 4-2 na prorrogação. Empatou 2-2, levou para a prorrogação, fez 4-2, faltando 7 minutos. O Manchester United, com um jogador a mais, ok, mas 7 minutos, vira para 5-4. Um jogo que estava perdido, né? E aí eu acredito que nesse momento o Lyon tá lá na faixa de Champions League e tal, mas a empolgação agora do John Textor já não se volta tanto para a equipe francesa. E nesse momento ele deve já estar olhando passagem para o Rio de Janeiro para a partida entre Botafogo e Universidade de Chile, aqui no estádio Newton Santos. De certa forma foi bom para ele ver quem é o clube que dá certo, né? Qual é o clube, quem é o principal, quem é a menina dos olhos, quem é que pode estar sempre ganhando. O Lyon pode ser campeão de uma Europa League, pode ir para a Champions e tal, mas é muito difícil. É muito difícil. Enfim, o Botafogo, John Textor, é a sua grande chance de estar sempre na mídia, de estar sempre levantando taças. Então, entenda. Primeiro o Botafogo, depois o resto. Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Saudações alvinegras. Fui.